Elimine em silêncio tudo o que te atrasa. Os maiores cortes da sua vida ninguém vai ver. Não haverá testemunhas, não haverá plateia, não haverá alguém aplaudindo quando você finalmente decidir quebrar o ciclo que te mantém preso no mesmo ponto, dia após dia. É nesse silêncio quase desconfortável que a transformação real começa. Não quando você diz ao mundo que vai mudar, mas quando você se olha no espelho e percebe que não dá mais para continuar vivendo como antes. Existe um momento exato em que algo dentro de você se parte. Não é um rompimento violento, não é um grito, é um estalo interno, quase imperceptível, como se uma peça minúscula finalmente cedesse sob o peso acumulado de anos de cansaço, frustração, atraso e desistências silenciosas. Esse estalo é o início de uma nova vida, mas ninguém além de você o escuta, e é assim que deve ser. Crescimento que faz barulho raramente é real. O verdadeiro vem escondido, discreto, focado, disciplinado, desconectado da necessidade de ser visto. Você sempre soube que estava carregando mais peso do que deveria. Relações que drenam, promessas que você repete para não decepcionar, expectativas que não são suas, obrigações que você nunca escolheu realmente cumprir. Você tenta segurar tudo, suportar tudo, agradar todos. E no meio dessa confusão, seu progresso vai se dissolvendo quase como areia escapando pelos dedos. E você finge que não percebe, mas percebe. Sempre percebe. A vida mostra de mil maneiras sutis que algo está te atrasando. Só que você evita olhar de frente, porque quando olha, percebe a verdade que sempre evitou. Não é o mundo que te puxa para trás. É você se mantendo preso a tudo o que já deveria ter ido embora. E aceitar isso dói. É por isso que o silêncio é tão importante. No barulho da rotina, você se distrai. No barulho das opiniões, você se confunde. No barulho das comparações, você se perde. Mas no silêncio, não há mais desculpas, não há mais máscaras, não há mais fuga. É no silêncio que você se encontra com a versão de si mesmo que tem medo de admitir. A versão cansada de manter aparências, de sustentar relações por interesse emocional, de insistir em hábitos que você sabe que te corroem, mas continua repetindo porque já fazem parte do seu corpo como se fossem órgãos internos. É aí que o silêncio se transforma em algo mais profundo, um espelho que não mente, não poupa, não filtra. Ele mostra exatamente o que te atrasa e mostra com clareza brutal. E esse é o ponto em que muitos desistem, porque cortar dói, mesmo quando aquilo que precisa ser cortado já não faz sentido. Você sente o peso das perdas antecipadas, imagina as reações, teme ser mal interpretado, teme parecer frio, teme se sentir sozinho. Mas há uma verdade que você sempre ignorou. A solidão de se manter preso ao que te atrasa é muito maior do que a solidão de seguir em frente sem avisar ninguém. A primeira te destrói lentamente, a segunda te liberta. Por isso, este é o momento em que você precisa entender que a mudança real começa em silêncio. Não é sobre anunciar, é sobre agir. Não é sobre provar, é sobre decidir. Não é sobre convencer ninguém, é sobre assumir o que você já sabe. Há escolhas que só podem ser feitas quando o mundo não está olhando. Há cortes que só funcionam quando ninguém está perto o bastante para tentar impedir. Há evoluções que só acontecem quando você deixa de buscar aprovação e começa a buscar autenticidade. Esse vídeo não é para quem quer melhorar um pouco. É para quem está disposto a romper, a deixar cair, a encerrar ciclos e pessoas e hábitos e crenças que já não servem ao destino que você quer alcançar. É para quem percebe que seguir acumulando pesos disfarçados de responsabilidades não é maturidade, é autossabotagem. É para quem está pronto para encarar a realidade silenciosa que sempre esteve ali. Para avançar, você precisa eliminar o que te atrasa.
e precisa fazer isso sem barulho. Hoje, você vai entender que não existe vitória sem renúncia. Não existe crescimento sem corte. Não existe clareza sem silêncio. Você foi treinado para acreditar que mudanças precisam ser anunciadas, compartilhadas, exibidas. Mas isso só te expõe à dúvida, ao questionamento, ao julgamento e às interferências de quem não vive a sua vida, não sente as suas dores e não carrega os seus pesos. O silêncio é o escudo que protege a sua evolução do barulho do mundo. Enquanto você me ouve agora, algo dentro de você já sabe exatamente o que precisa ser eliminado. Já sabe o que está impedindo sua vida de andar. Já sabe a conversa que tem que parar de responder. Já sabe a rotina que te destrói por dentro. Já sabe o hábito que te sabota. Já sabe o vício emocional que te puxa para baixo. Já sabe o ciclo que você repete porque tem medo de encarar o vazio que fica quando você se liberta. Mas esse vazio é necessário. Ele não é um buraco, é espaço. Espaço onde sua nova vida vai crescer. Espaço onde a disciplina pode entrar. Espaço onde o foco finalmente respira. Espaço onde você para de sobreviver e começa a construir. E ninguém precisa saber disso agora, porque a semente cresce primeiro no escuro. A raiz nasce no silêncio, a força se forma longe de testemunhas, só depois o mundo vê o resultado. E quando vê, não entende como aconteceu tão rápido. Mas você sabe, você sempre soube. Esta é a sua introdução. Um lembrete direto, incisivo e impossível de ignorar. O que te atrasa precisa ir embora. E você vai eliminar isso sem aviso, sem anúncio, sem medo. O silêncio será sua arma. O corte será sua libertação. E a jornada começa agora, quando o barulho te sabota. Há um instante específico em que tudo parece travar, mesmo quando você sente que está se esforçando. Não é por falta de capacidade, nem por falta de vontade, nem por falta de oportunidade. É por causa do barulho. O barulho constante, interno e externo, que drena sua clareza e rouba sua força antes mesmo que você perceba. Esse barulho não é apenas som, é distração, é excesso, é pressão, é comparação. É tudo aquilo que faz sua mente correr sem sair do lugar. E a verdade é que quase ninguém entende o quanto isso te sabota. Você acorda todos os dias carregando um peso invisível que não nasceu em você, mas se instalou silenciosamente em sua vida. Expectativas alheias que determinam o que você deveria estar fazendo. Comentários que você absorveu sem perceber. Palpites de quem não vive sua realidade. Variações intermináveis de opinião que se chocam dentro da sua cabeça. É como tentar correr uma maratona enquanto alguém acompanha seus passos repetindo tudo o que você deve ou não fazer. Chega um ponto em que a corrida deixa de ser sua e passa a ser deles. E é nesse ponto que o barulho se torna a pior forma de atraso. O mundo fala demais. E você aprendeu a ouvir demais. A cada dia, milhares de estímulos disputam sua atenção, como se você fosse obrigado a responder, reagir, opinar, provar. E nesse labirinto de cobranças invisíveis, você se perde de si mesmo. O barulho te distrai do que importa. Ele te empurra para direções que você não escolheu. Ele te faz confundir urgência com importância. Ele te faz acreditar que precisa acompanhar todo mundo para não ficar para trás. Só que, ironicamente, é exatamente essa tentativa de acompanhar que te atrasa. O barulho da comparação talvez seja o mais cruel. Você olha ao redor e acredita que está ficando para trás, porque alguém da sua idade já conquistou algo que você não conquistou. Acredita que deveria estar vivendo outra vida, que já deveria ter chegado mais longe. E a comparação cria um ruído insuportável dentro de você. Um ruído que impede você de reconhecer o próprio ritmo, a própria história, o próprio processo. De repente, tudo o que você faz
parece insuficiente. E essa sensação de insuficiência é um veneno discreto que se infiltra nos seus hábitos, nas suas escolhas, nos seus resultados. Existe também o barulho emocional. Aquele que nasce das conversas que você mantém apenas para não decepcionar, dos vínculos que você sustenta, mesmo sabendo que já se tornaram tóxicos, das histórias mal resolvidas que você insiste em arrastar para evitar confrontos. Pessoas falam, reclamam, exigem, puxam, manipulam, questionam, invadem, e você tenta ser justo, tenta ser forte, tenta ser maduro. Mas o custo dessa tentativa é alto demais. O barulho emocional te sabota porque não te dá espaço para respirar. Ele polui sua mente com pensamentos que não pertencem a você, alimenta ansiedades que não nasceram no seu coração e te faz acreditar que cortar vínculos é crueldade quando, na verdade, é proteção. Há também um tipo de barulho ainda mais perigoso, o barulho interno, aquele que você mesmo produz. Suas dúvidas, seus medos, seus questionamentos repetitivos, seus cenários imaginários que nunca acontecem na vida real. Você cria diálogos que não existem, respostas que ninguém deu, julgamentos que ninguém fez. E esse barulho mental te paralisa antes mesmo que a vida tenha a chance de testar sua força. Você se sabota ao tentar prever tudo, ao tentar controlar o incontrolável, ao tentar agradar pessoas que talvez nem pensem tanto assim em você. Esse barulho interno te prende num círculo de insegurança disfarçado de preparação. O momento chave da sua vida acontece quando você finalmente percebe o óbvio. Não é falta de potencial, é excesso de ruído. Não é ausência de talento, é presença de distrações. Não é lentidão, é confusão. O barulho é o maior ladrão de energia que existe. Ele consome sua atenção de pouco em pouco, até que você não tenha mais nada para investir em você mesmo. E é nesse ponto que você precisa reconhecer o que ninguém te ensinou. Silêncio é foco, e foco é movimento. Sem silêncio, você não avança. A sociedade te treinou para achar que estar sempre disponível é sinal de gentileza, que responder tudo é sinal de responsabilidade, que estar sempre presente em todos os lugares é sinal de relevância. Mas isso também é barulho. E esse barulho te sabota porque fragmenta você em pedaços que não se encaixam em nenhum lugar. A verdade é que você não foi feito para se dividir tanto. Sua mente não funciona bem com excesso. Seu espírito não floresce com dispersão. Sua disciplina não cresce em meio ao caos. Esse é o momento em que você precisa entender que o barulho não desaparece sozinho. Ele não cessa porque você está cansado. Ele não diminui porque você está tentando. Ele só some quando você faz uma escolha consciente. Desligar, reduzir, filtrar, cortar, escolher. O silêncio não chega como um presente, ele chega como uma decisão. E essa decisão geralmente vem acompanhada de estranhamento, de desconforto, de questionamento. Porque quando você corta o barulho, você percebe o quanto estava preso a ele. É aqui que sua vida começa a mudar. Quando você percebe que a verdadeira força não está em tentar acompanhar o ritmo do mundo, mas em dominar o seu próprio ritmo. Quando você entende que o barulho que te sabota só tem poder porque você abriu espaço para ele. Quando você finalmente reconhece que não precisa mais viver em função do som da vida dos outros. O momento-chave é o instante em que você escolhe a si mesmo. Quando você decide que o que te atrasa tem que perder o volume, a influência e o lugar que nunca deveria ter ocupado. Isso não acontece com aplausos, acontece em silêncio. A escolha é interna, a mudança é íntima e o impacto é profundo. É nesse momento que você deixa de viver reagindo ao barulho e começa a viver criando direção. O barulho te sabota, o silêncio te salva. E agora você sabe qual caminho precisa seguir. Você está viciando no que te atrasa.
Há uma verdade desconfortável que quase ninguém admite, mas que governa silenciosamente a vida de milhões de pessoas. Você pode estar viciado no que te atrasa, não por escolha consciente, não por desejo, mas por hábito emocional. A mente possui uma tendência poderosa de se apegar ao que é familiar, mesmo quando isso te destrói. E é exatamente esse apego que cria um ciclo invisível de autossabotagem tão profundo que você nem percebe que está preso. Existe um ponto em que a dor conhecida parece menos assustadora do que a mudança desconhecida. É nesse ponto que o atraso se instala como rotina. Você continua repetindo comportamentos, mantendo vínculos, aceitando padrões e sustentando ambientes que já deveriam ter sido descartados. Não porque são bons, mas porque são previsíveis. E a previsibilidade seduz. Ela dá a sensação enganosa de segurança, mesmo quando está custando sua evolução. É como segurar um peso que você sabe que cansa, mas que você teme soltar porque não sabe o que virá depois. Todos nós desenvolvemos pequenas dependências emocionais ao longo da vida. Dependência da validação, dependência da crítica, dependência da pressa, dependência da distração, dependência da sensação de estar ocupado, dependência de fazer parte de algo, mesmo que esse algo esteja te puxando para baixo. E essas dependências criam um vício silencioso naquilo que te mantém estagnado. O atraso vira estilo de vida. O problema vira companhia. O emocional vira prisão. Um dos vícios mais comuns é o vício da repetição. Você repete comportamentos porque eles parecem um porto seguro. Você aceita conversas que sabe que te desgastam porque elas confirmam suas expectativas antigas sobre si mesmo. Você mantém hábitos que drenam sua energia porque eles te oferecem alívio momentâneo. Você se envolve com pessoas que já provaram não ser compatíveis com seu crescimento, porque elas representam um passado emocional do qual você ainda não se desvinculou completamente. Essa repetição cria a ilusão de controle. E essa ilusão te vicia. Outro vício poderoso é o vício do reconhecimento. Mesmo quando você diz que não liga para a opinião dos outros, parte de sua mente ainda busca aprovação, validação, acolhimento. E essa busca te leva a ficar onde não faz sentido, a aceitar o que não deveria, a tentar agradar quem não valoriza. Esse vício te prende à necessidade de ser visto, ouvido, compreendido. E por mais que pareça inofensivo, é uma das maiores causas de atraso. Porque você acaba vivendo em função dos olhos externos e não da sua própria direção. Existe também o vício da desculpa emocional. Você se acostuma a dizer que o tempo não é ideal, que as circunstâncias não são favoráveis, que você está esperando o momento perfeito. E quanto mais você repete essas frases, mais elas se tornam verdades emocionais. Até que você passa a acreditar genuinamente que não pode mudar agora. Esse vício transforma obstáculos comuns em muralhas intransponíveis. E o pior é que essas muralhas não existem fora da sua mente. São construções internas que ganham força à medida que você as alimenta. Há ainda o vício do conforto doloroso. Você não quer admitir, mas parte de você se sente confortável na dor que já conhece. A frustração repetida se torna uma zona emocional onde você aprendeu a sobreviver. E porque você sabe sobreviver nela, você não abandona. Mesmo sabendo que existe algo melhor, mesmo sabendo que existe um próximo passo. A dor familiar parece menos ameaçadora do que a possibilidade de falhar tentando algo novo. Então você fica. Você permanece onde dói, porque pelo menos você sabe como lidar com essa dor específica. Outro vício devastador é o vício da narrativa. A história que você conta sobre si mesmo determina o que você acredita que merece. E muitos vivem presos a histórias antigas. Histórias que já não representam quem você é hoje. Você repete essas narrativas sem perceber.
Eu sempre fui assim. Eu não sou bom nisso. Eu nunca consegui. Isso não é para mim. Essas frases funcionam como âncoras emocionais. Elas reforçam identidades que já deveriam ter sido superadas. E quanto mais você as repete, mais difícil se torna abandoná-las. Sua mente se vicia nessas histórias porque elas mantêm você exatamente onde sempre esteve. Outro vício silencioso é o vício da conexão tóxica. Você cria laços com pessoas que alimentam versões antigas de você. Pessoas que reforçam seus medos, que normalizam suas inseguranças, que validam seus limites ao invés de desafiá-los. Essas conexões, por mais desgastantes que sejam, oferecem um tipo perigoso de pertencimento. E esse pertencimento te vicia, porque a mente prefere pertencer a algum lugar, mesmo que seja um lugar ruim, do que enfrentar a solidão temporária da mudança. Há também o vício da distração. Você enche seu dia com tarefas que não levam a lugar nenhum, apenas para evitar encarar aquilo que realmente importa. Trabalhos pequenos, conversas inúteis, consumo compulsivo de conteúdo, preocupações exageradas com problemas que nem existem ainda. A distração vira refúgio. Ela te protege da responsabilidade de crescer. E quanto mais você se distrai, mais você se convence de que está ocupado demais para mudar. A distração, nesse caso, é uma droga emocional que você consome sem perceber. Existe ainda o vício do autocontrole ilusório. Você acredita que está no comando apenas porque está em movimento constante. Mas movimento não é progresso. E muitos passam anos confusos entre esses dois conceitos. Eles se mantêm ocupados, exaustos, acelerados, mas continuam no mesmo lugar. Aceleram em círculos, trabalham em excesso sem direção, tentam controlar tudo, mas perdem o controle da própria evolução. E esse ritmo frenético cria uma sensação enganosa de avanço, quando na verdade é apenas desgaste. Essa ilusão de movimento vicia, porque ela impede você de perceber que não está indo a lugar algum. O grande ponto da revelação é este: você se acostuma ao que deveria ter sido abandonado. Você se acomoda no que já deveria ter sido superado. Você se apega ao que já deveria ter sido cortado. Não por falta de inteligência, não por fraqueza, mas porque a mente humana tem medo do vazio. E eliminar o que te atrasa cria um espaço novo dentro de você. Um espaço que ainda não foi preenchido. Esse espaço parece estranho, parece instável, parece perigoso. Então, para evitar esse desconforto, você mantém aquilo que te atrasa, porque o atraso oferece estrutura, o problema oferece companhia, a dor oferece lógica emocional, o costume oferece segurança. Só que existe um ponto decisivo: aquilo que te atrasa está moldando quem você está se tornando. E à medida que você continua alimentando esses vícios invisíveis, você se afasta da vida que deseja viver. A verdadeira revelação é dura, mas libertadora. Você não está falhando por falta de potencial. Você está falhando porque está emocionalmente dependente de tudo aquilo que deveria ter sido removido há muito tempo. E reconhecer essa dependência é o primeiro passo para quebrá-la. Esse é o momento em que você precisa se olhar com brutal honestidade e admitir que muito do que te atrasa não está fora de você, mas dentro. Que os hábitos, vínculos, pensamentos e padrões que você repete são escolhas contínuas. E que continuar repetindo é permanecer preso. A revelação não é sobre culpa, é sobre consciência. Porque somente quando você reconhece o vício, consegue interromper o ciclo. E é essa interrupção que abre espaço para o novo. Chegou a hora de encarar essa verdade. Você está viciado no que te atrasa, mas não precisa continuar. A história muda a partir daqui, o corta-raiz. Existe um momento na vida em que você percebe que não adianta mais aparar galhos.
O que te atrasa precisa ser arrancado pela raiz. E esse processo, o mais profundo, o mais libertador e, ao mesmo tempo, o mais desconfortável, só acontece no silêncio. O mecanismo do silêncio não é desaparecer das pessoas ou se isolar do mundo, mas entrar em uma zona interna onde você finalmente escuta a verdade que vem tentando ignorar há anos. O corta-raiz é essa força que nasce quando você decide não negociar mais com aquilo que te enfraquece e, pela primeira vez, encara de frente os pontos que amarram sua vida no mesmo lugar. O silêncio te revela tudo o que o barulho esconde. Os pensamentos que você empurra para amanhã, as decisões que você posterga por medo, as conversas que evita, os padrões que continua repetindo mesmo sabendo que te destroem. Quando você se silencia, você não desaparece da vida. Você aparece para si mesmo. E é nessa aparição, nessa lucidez brutal, que começa o processo do corta-raiz. Porque só quem observa profundamente consegue identificar onde o problema realmente está. E quase sempre o problema não é aquilo que você acha. Não é a falta de oportunidade, nem o azar, nem a pessoa que te decepcionou, nem o mercado, nem o governo. O atraso real está fincado muito mais fundo. O atraso está nas permissões invisíveis que você dá. Está nas justificativas que você inventa para manter comportamentos que já deveriam ter morrido. Está na dependência emocional por validação. Está no medo de ferir alguém ao dizer não. Está no receio de parecer frio ao cortar relações que não fazem mais sentido. O atraso mora nos pactos que você faz consigo mesmo para não enfrentar sua própria verdade. O corta-raiz só funciona quando você está disposto a romper com isso. Sem discursos, sem anúncios, sem explicações, somente ação. Só você. E o silêncio. Esse mecanismo funciona de um jeito que ninguém te contou. Quando você cala o mundo ao redor, você identifica com precisão cirúrgica onde cortar. É como se todo o ruído que te distrai começasse a desaparecer. Você observa, por exemplo, que certas amizades não são apenas inúteis para o seu crescimento. Elas são corrosivas. Você percebe que certos hábitos não são apenas perda de tempo. São autossabotadores mascarados de rotina. Você nota que algumas metas não são suas. São expectativas que você tenta cumprir para agradar pessoas que nem fazem parte da sua jornada. E quando essa percepção chega, ela chega como um choque, porque de repente você enxerga quanto da sua vida você vinha vivendo no modo manutenção, ao invés de viver no modo evolução. O silêncio é a ferramenta que te permite reconhecer essas raízes tóxicas. Mas reconhecer não basta. O corta-raiz exige coragem para arrancá-las. E arrancar dói. Dói retirar alguém da sua vida. Dói cortar o hábito que te traz conforto emocional. Dói abandonar uma identidade que você vestiu por anos. Dói encerrar ciclos que você manteve por medo do vazio. Mas é uma dor que cura. Diferente da dor que você sente quando continua onde já sabe que não deveria estar. Pense nos ciclos que você mantém. Quantas vezes você prometeu que mudaria, mas caiu no mesmo padrão porque estava cercado de estímulos que te puxavam de volta? Quantas vezes o barulho das opiniões alheias te fez recuar? Quantas vezes você deixou de agir porque tinha medo do julgamento? O silêncio quebra esse ciclo. Ele cria um distanciamento entre você e aquilo que te prende. Ele afasta o ruído emocional e te devolve clareza. E clareza é sempre o início da força. O corta-raiz é radical porque não resolve o sintoma, resolve o motivo. Enquanto a maioria tenta ajustar a própria vida, você aprende que ajustar é fraco. Ajustar é remendar. Ajustar é segurar o problema pelo galho, torcer, aparar e torcer de novo para que desta vez dê certo. Mas você já percebeu que não dá. A planta continua crescendo torta.
o comportamento continua reaparecendo. A pessoa continua te atrasando. O hábito continua te drenando. A vida continua pesada. E você continua se perguntando por quê. A resposta é simples. Galhos não mudam o destino da árvore. Somente a raiz muda. Então, você usa o silêncio para voltar ao interior da sua história. Você começa a identificar qual raiz está ligada a qual atraso. Uma raiz emocional pode estar te levando a escolher as mesmas pessoas erradas. Uma raiz de medo pode estar mantendo você na mesma rotina. Uma raiz de insegurança pode estar te impedindo de assumir seu tamanho. Uma raiz de autoabandono pode estar te fazendo aceitar migalhas. O corta-raiz é o ato consciente de eliminar essas bases ocultas. E quando você faz isso, algumas coisas acontecem instantaneamente. Sua energia volta, sua mente se expande, sua percepção muda e sua vida começa a caminhar em uma velocidade que parecia impossível. A parte mais poderosa do mecanismo é que ele é silencioso por natureza. Se você anunciar seus cortes, o mundo tenta te convencer a voltar atrás. Se você explicar seus motivos, alguém vai dizer que você exagerou. Se você pedir opinião, vão te confundir. Se você buscar validação, vão te manipular. É por isso que o corta-raiz só funciona quando você opera em silêncio absoluto. Você não corta para provar nada. Você corta para evoluir. E evolução é um movimento interno, não uma apresentação pública. Mas existe um detalhe ainda mais profundo. Quando você elimina pela raiz, você não só remove o atraso, você remove a possibilidade dele voltar. Pessoas vão sentir sua ausência, mas não saberão nomeá-la. Hábitos vão tentar te puxar, mas encontrarão uma porta trancada. Ciclos vão bater na sua consciência, mas você já não é mais a pessoa que permitia essas entradas. Você não melhora um pouco. Você muda completamente. Você não reorganiza a casa. Você reconstrói os alicerces. E quando isso acontece, a vida finalmente abre espaço para novas raízes. Raízes saudáveis, raízes que fortalecem, raízes que te projetam. Seu silêncio se torna um território sagrado, um espaço onde só entra o que te impulsiona. Um ambiente onde você planta, cresce e floresce longe do olhar de quem não entende sua jornada. O corta-raiz é o ato mais silencioso, mais maduro e mais revolucionário que alguém pode realizar. Ele exige lucidez, força emocional e disciplina mental. Mas, acima de tudo, exige uma decisão. Parar de negociar com o que te destrói. Quando você faz isso, você não só muda seu destino, você muda o ritmo da sua própria existência. E é exatamente aí que sua vida começa a acelerar. No silêncio, no corte, na raiz. O peso invisível. Existe um tipo de prisão que não tem grades, vigilantes ou portas trancadas. É a mais perigosa de todas, porque você não a enxerga, mas sente seu efeito em tudo o que faz. É o peso invisível. Aquele que te mantém andando em círculos, mesmo quando você acredita que está avançando. Aquele que você carrega no peito, nos ombros, na mente, sem perceber que sua vida inteira está sendo moldada por algo que você não tem coragem de nomear. Esse peso é silencioso, camuflado e justamente por isso tão eficaz em te limitar. O ciclo que te prende não se forma de um dia para o outro. Ele começa com pequenas concessões, pequenos atrasos, pequenas decisões que parecem inofensivas. Você deixa algo para amanhã, depois deixa para a próxima semana. Evita uma conversa importante, tolera alguém que te esgota emocionalmente, aceita uma rotina que te distancia de quem você quer ser, e cada microabandono vira um fio, depois outro e mais outro, até que quando você percebe, esses fios se transformaram em cordas. Cordas que te amarram, te restringem e te fazem acreditar que a vida é exatamente isso. Um eterno empurrar com a barriga aquilo que deveria ser transformado agora.
O mais cruel é que o peso invisível não dói de forma gritante. Ele não te derruba de uma vez. Ele não te arranca o ar em um único golpe. Ele apenas cansa. Lentamente, sutilmente, profundamente. É como carregar uma mochila que vai ficando mais pesada a cada dia. No começo você sente um incômodo, depois uma tensão, depois uma fadiga constante. E quando finalmente a exaustão chega, você não sabe mais de onde ela veio. Só sabe que está cansado demais para mudar. Esse ciclo é alimentado por padrões emocionais que você repete sem perceber. Talvez você tenha aprendido a não confrontar problemas, porque cresceu em um ambiente onde expressar suas necessidades parecia errado. Talvez você tenha criado um mecanismo de defesa para evitar conflitos, e agora esse mecanismo te impede de cortar relações tóxicas. Talvez você tenha sido condicionado a acreditar que deve carregar tudo sozinho, e por isso continua assumindo responsabilidades que não são suas. Talvez você tenha medo de falhar e por isso se sabota antes mesmo de tentar. O peso invisível se instala através de crenças silenciosas, mas extremamente poderosas. E aqui está o segredo mais brutal. O ciclo que te prende se alimenta justamente da sua tentativa de parecer forte. Porque para não demonstrar fraqueza, você não fala sobre o que sente, não pede ajuda. Não diz, não aguento mais. Não admite que certas pessoas te ferem, que certos hábitos te destroem, que certos ambientes te matam por dentro. Você permanece ali, mantendo uma postura que parece equilíbrio, mas é prisão. Uma força que, na verdade, é o medo de encarar as mudanças que você sabe que precisa fazer. O peso invisível é muito habilidoso em parecer inevitável. Ele sussurra que não é tão grave assim, que pelo menos está dando para continuar, que outros têm problemas maiores. Ele cria justificativas convincentes para te manter no mesmo lugar. A rotina é cômoda, a relação pode melhorar, o emprego dá segurança, o hábito não é tão prejudicial, a zona de conforto não é tão ruim. Mas tudo isso é mentira, é o mecanismo perfeito de autopreservação do próprio ciclo. Porque se você acordar, se você perceber o estrago, se você entender o quanto está vivendo abaixo do que poderia, o ciclo perde força. Ele precisa te manter amortecido, anestesiado, racionalizando o inaceitável. E é exatamente isso que faz o peso invisível tão eficiente. Ele tira sua capacidade de perceber o quanto está pesado. Ele distorce sua noção de normalidade. Ele faz você se acostumar. E tudo em que você se acostuma, você para de questionar. Toda dor suportável com o tempo vira rotina. Todo incômodo constante, com o tempo, vira hábito. A prisão se torna lar e a estagnação se torna destino. Mas existe algo ainda mais profundo e mais assustador. Você cria apego ao ciclo que te prende. Não porque gosta do sofrimento, mas porque seu corpo e sua mente se habituam ao padrão emocional que ele oferece. Aquele tipo de preocupação diária, aquele estresse constante, aquela baixa autoestima que parece familiar, aquele medo que você já sabe como lidar. Tudo isso vira identidade, vira jeito de ser, vira zona de conforto emocional. O ciclo não te prende apenas fisicamente. Ele te prende psicologicamente, emocionalmente e até biologicamente. Ele mexe com dopamina, cortisol, comportamento, memória, percepção. Ele vicia você em permanecer exatamente como está. E aqui nasce a verdade mais devastadora. Você pode estar viciado no que te atrasa, viciado no drama, viciado na autopiedade, viciado na rotina previsível, viciado em problemas que te dão a sensação de movimento, viciado em pessoas que te tratam mal, mas te dão a falsa sensação de pertencimento. Viciado em ciclos que te machucam, mas te oferecem a familiaridade confortável daquilo que você já conhece. O peso invisível não é só o que você carrega, é o que você teme soltar.
Porque soltar exige silêncio, soltar exige cortar, soltar exige uma ruptura emocional profunda. Soltar exige que você enfrente a lacuna que fica entre o que você era e o que ainda não se tornou. Soltar exige coragem para caminhar sem garantias, sem aplausos, sem plateia. O peso invisível te prende porque ele te oferece uma ilusão de segurança. E a mente humana prefere a dor conhecida ao vazio desconhecido. Mas você precisa entender algo. O ciclo não vai se romper sozinho. Ele precisa de uma ação deliberada, consciente e silenciosa. Ele precisa de um corte interno que só você pode fazer. Ele precisa que você se olhe com brutal honestidade e diga: eu sei que isso me destrói. E mesmo assim continuo. Por quê? Essa pergunta é o início da libertação, porque ela expõe a raiz emocional da prisão. Ela ilumina o que estava escondido. E tudo o que é revelado perde poder. O peso invisível é forte, mas não é invencível. Ele só existe enquanto você o carrega sem questionar. E o primeiro passo para romper o ciclo é perceber que o ciclo existe. Ele não é parte de quem você é. Ele é um padrão que você executa. Ele não é seu destino. É uma repetição que você ainda não decidiu quebrar. O peso invisível não é uma sentença. É um hábito emocional que pode ser arrancado pela raiz. E quando você solta, tudo muda. Você sente o corpo mais leve, a mente mais limpa, o coração mais firme. As escolhas ficam mais claras. A vida começa a andar de novo. Você respira diferente. Você pensa diferente, você age diferente, porque o ciclo que te prendia perde força quando você deixa de alimentá-lo. E é nesse momento que você finalmente percebe: o peso nunca esteve no mundo, estava dentro de você. E agora, pela primeira vez, você está pronto para deixá-lo cair. Por que o silêncio funciona? O silêncio não é ausência, não é vazio. Não é omissão. O silêncio é uma força psicológica subestimada e quando você aprende a usá-lo, sua vida muda de maneira tão profunda que parece quase sobrenatural. As pessoas acham que transformação exige exposição, barulho, declarações públicas, rupturas dramáticas, mas não entendem que a mente humana opera de forma diferente. A mente não se reorganiza no tumulto. Ela não se reconstrói sob pressão externa. Ela não evolui quando há plateia. A mente muda no silêncio, no espaço em que você finalmente se escuta, no intervalo onde o mundo perde voz e você ganha clareza. Para entender por que o silêncio funciona, você precisa compreender primeiro como o barulho te afeta. Toda opinião que você absorve, toda comparação que você faz, toda cobrança que você tenta atender cria uma linha de ruído dentro da sua mente. Esse ruído consome energia cognitiva, reduz sua capacidade de foco, eleva seu nível de cortisol e te condiciona a funcionar em estado reativo. O barulho te obriga a responder, se justificar, se explicar, corresponder, provar algo. Você se torna refém do olhar externo. Nada que nasce da pressão externa é sólido. Nada que nasce da necessidade de aprovação é profundo. Nada que você tenta construir para impressionar alguém dura. O barulho enfraquece sua estratégia e fortalece sua insegurança. O silêncio funciona porque ele remove a necessidade de desempenhar um papel. Sem plateia, você não precisa sustentar máscaras. Sem expectativa externa, você não precisa fingir força. Sem testemunhas, você não precisa ser perfeito. Quando você corta o barulho, você corta a obrigação de ser alguém para os outros e começa a se tornar alguém para si mesmo. Esse é o primeiro impacto psicológico. O silêncio devolve sua identidade original. O silêncio permite que você volte para dentro sem distrações, sem ruídos, sem interferências. Ele te coloca num estado de introspecção,
onde você finalmente acessa camadas da sua mente que estavam soterradas sob anos de obrigações emocionais, hábitos automáticos e crenças herdadas. Existe também um segundo efeito, ainda mais poderoso. O silêncio interrompe o ciclo de validação externa. A maior parte das pessoas vive buscando aprovação, reconhecimento, validação e aplausos. Essa dependência emocional cria decisões frágeis, ações instáveis e objetivos que não pertencem a você. Quando você silencia, você quebra esse padrão. Sem anunciar seus passos, você elimina expectativas alheias. Sem expor seus processos, você impede que outros interfiram. Sem revelar seus planos, você remove o peso da cobrança. E quando ninguém está esperando nada de você, você recupera o controle psicológico da própria jornada. O silêncio também reduz o ruído interno. Quando você fica sozinho com seus pensamentos, padrões começam a aparecer. Você percebe onde se sabota, onde repete ciclos, onde cria desculpas. No barulho, esse tipo de consciência se perde. No silêncio, ele se amplifica. É como se você ligasse uma luz num quarto onde antes tateava no escuro. Você começa a enxergar seu comportamento com clareza cirúrgica. E clareza é um dos maiores catalisadores de transformação. Existe um terceiro ponto. O silêncio preserva sua energia psíquica. Falar, justificar, explicar, anunciar, discutir, se defender, tudo isso drena a força mental. Você não percebe o quanto isso te cansa porque virou hábito. Mas quando reduz as interações desnecessárias, quando corta conversas que não agregam, quando para de se explicar para quem não importa, você percebe um aumento drástico de energia interna. Energia que antes era desperdiçada tentando agradar, sustentar máscaras ou administrar conflitos, agora se volta para o que realmente importa: suas mudanças, seus objetivos, sua reconstrução. O silêncio funciona também porque remove interferências emocionais. Sempre que você compartilha um plano, uma meta ou uma mudança, você abre espaço para a opinião alheia. E opinião é um dos maiores sabotadores psicológicos. Mesmo que você não siga o que os outros dizem, você é afetado. Uma frase, um comentário, uma crítica, uma dúvida, um olhar, tudo isso cria microfissuras emocionais, pequenas rachaduras que somadas comprometem sua força. Quando ninguém sabe o que você está fazendo, ninguém interfere, ninguém atrasa, ninguém contamina. Ninguém cria inseguranças em você. A ausência de interferência te permite crescer com mais firmeza. O silêncio também ativa o mecanismo mais poderoso da psicologia humana, o foco. O cérebro só consegue se concentrar verdadeiramente quando existe ausência de estímulos concorrentes. É no silêncio que você consegue observar um hábito, entender sua raiz e desmontá-lo. É no silêncio que você analisa padrões e identifica o que precisa cortar. É no silêncio que você planeja sem ansiedade. É no silêncio que você executa sem distração. A mente profunda só se manifesta quando o mundo se cala. Há ainda um elemento psicológico decisivo. O silêncio impede que você receba recompensas antes da hora. Quando você conta seus planos, o cérebro libera dopamina. A mesma dopamina que deveria ser liberada quando você alcançasse o objetivo. Isso cria a ilusão de progresso. Você sente prazer por falar sobre o que fará, não por fazer. Isso destrói sua produtividade. Mas quando você mantém silêncio, você não recebe recompensa antecipada. O cérebro continua desejando a sensação da conquista real, e isso aumenta sua disciplina, sua persistência e sua execução. O silêncio também te protege da sabedoria distorcida dos outros, porque todo mundo tem opinião, mas quase ninguém tem experiência.
Quando você silencia, você evita que pessoas inseguras projetem seus medos em você. Evita que pessoas limitadas imponham suas próprias limitações. Evita que pessoas medianas tentem te convencer a não tentar. Quem vive no barulho acaba vivendo o sonho dos outros. Quem adota o silêncio volta a viver o próprio. E existe um último ponto, o mais fascinante de todos. O silêncio cria impacto. Quando você trabalha calado, você cresce sem ser notado. Quando você evolui sem anunciar, você muda sem ser percebido. E quando finalmente aparece, você está irreconhecível. O silêncio cria um efeito psicológico chamado ruptura perceptiva. As pessoas se acostumam com você de um jeito e quando te veem transformado, não conseguem explicar como isso aconteceu. Sofrem um choque e não podem te sabotar, porque você já chegou pronto. O silêncio funciona porque ele te devolve a soberania sobre sua vida. Ele te tira do palco e te coloca no controle. Ele não te faz desaparecer, ele te faz renascer. A limpeza sem testemunhas. Capítulos de virada sempre exigem coragem, mas existe um tipo de mudança que pede algo ainda mais raro: discrição absoluta. A maior limpeza da sua vida não acontece diante de ninguém. Ela acontece no silêncio, no intervalo entre quem você foi e quem você decidiu ser. E é nesse território oculto que nasce o que chamo de limpeza sem testemunhas. Não é um gesto teatral, não é uma ruptura dramática, não é um anúncio de independência. É o momento em que você para de negociar com seus atrasos e começa a puxar, um por um, os fios que te prendem a versões antigas de si mesmo. É o instante em que você decide purificar o ambiente interno antes de reconstruir o externo. E nada disso pode ser feito sob holofotes. A limpeza sem testemunhas começa quando você percebe que explicar sua transformação para alguém já é, em si, um atraso. Toda vez que você tenta justificar suas escolhas, você devolve ao outro o poder que estava finalmente recuperando. Por isso, esse ritual é silencioso. É feito no escuro da rotina, no intervalo entre decisões pequenas, no espaço onde você opera mudanças que só você entende. Não se trata de se esconder, se trata de se proteger. A reconstrução exige isolamento estratégico, exige que você preserve sua energia, sua intenção, seu foco. Exige que você saiba que qualquer exposição desnecessária distorce seu processo. Esse ritual começa com uma retirada quase imperceptível. Você não avisa que está mudando, você simplesmente se distancia das conversas que te drenam, das obrigações emocionais que te prendem, dos papéis que já não quer sustentar. Não há confrontos, não há discursos, não há explicações. Você apenas deixa de se envolver. A ausência começa como uma sombra suave, uma microdistância que ninguém percebe, mas que te liberta. Essa retirada silenciosa reduz o peso emocional que você carrega sem perceber. O silêncio faz o trabalho que o conflito nunca faria. Ele dissolve laços tóxicos sem quebrá-los de forma explosiva. Ele te permite respirar. Depois disso, você inicia a etapa mais profunda da limpeza. Desmontar seus hábitos sabotadores, um de cada vez, sem declarar guerra contra eles. Você não anuncia que vai acordar mais cedo, você apenas acorda. Você não declara que vai parar de rolar a tela do celular compulsivamente, você apenas interrompe. Você não conta para ninguém que decidiu comer melhor, treinar, ler, estudar. Você simplesmente faz. Essa ausência de anúncio é essencial. Ela impede que você receba reconhecimento antecipado. Ela impede que você se acomode no elogio. Ela impede que o cérebro receba dopamina da promessa em vez da ação. O silêncio fortalece sua disciplina porque condiciona sua mente a valorizar execução, não intenção.
Em paralelo a isso, você cria microzonas de disciplina invisíveis. São pequenos territórios da sua rotina que ninguém acessa. Um horário só seu. Um ritual de foco só seu. Um ambiente de trabalho que você reorganiza para que reflita sua nova identidade. Ninguém precisa saber. Porque essas zonas são mais do que disciplina, são fundações internas. São estruturas de autocontrole que sustentam quem você está se tornando. E estruturas só ganham força quando são construídas longe do ruído. Chega então um ponto em que você percebe que há pessoas que não precisam mais ter acesso a você. Isso não significa cortar laços com violência, significa restringir portas. Você decide quem entra, quem permanece, quem sai. E tudo isso sem drama, porque a limpeza verdadeira não expulsa ninguém. Ela apenas remove acessos. Pessoas que antes tinham passagem livre, agora encontram silêncio. E muitas delas acham que você mudou. E realmente mudou. Mas não da forma que imaginam. Você não se afastou delas. Você apenas se aproximou de si mesmo. A limpeza sem testemunhas também envolve neutralizar conversas internas que te sabotam. Cada vez que você se pega dizendo que não consegue, que não merece, que não serve, você corta esse pensamento na raiz. Não discute com ele, não argumenta, apenas substitui. Você cria uma voz interna mais firme, mais clara e mais objetiva. E essa voz não grita, ela sussurra. Porque disciplina não precisa de barulho, ela precisa de consistência. Outro ponto do ritual é a remoção de distrações invisíveis. Não é só sobre redes sociais, é sobre a quantidade de estímulos que você consome sem perceber. É sobre o excesso de informação que te afoga. É sobre ciclos de entretenimento que te amortecem. A limpeza exige que você selecione o que entra na sua mente com o mesmo zelo com que selecionaria o que entra na sua casa. Você fecha janelas, fecha abas, fecha ruídos. O silêncio não é vazio, é filtro. E então você chega na camada mais profunda da limpeza, o realinhamento interno. Não adianta mudar comportamento se você não muda a estrutura mental. Esse realinhamento não acontece em público. Ele acontece no momento em que você percebe que merece mais do que vem aceitando, que está pronto para mais do que vinha pedindo, que já não cabe mais na vida que costumava operar. Esse reconhecimento é silencioso porque ninguém poderia entender. Quando uma pessoa renasce por dentro, o processo é tão íntimo que seria impossível traduzir em palavras. A limpeza sem testemunhas termina com algo simples, mas imensamente poderoso. Você reinstala limites invisíveis, limites que não precisam ser anunciados, limites que reorganizam sua energia, seu foco, sua presença. Limites que protegem seu futuro. Limites que dizem para você mesmo que está pronto para viver em um patamar diferente. E quando esses limites estão firmes, sua mente muda de vibração, sua postura muda, suas decisões mudam, sua vida muda. O mundo não percebe até que seja tarde demais. Quando tentarem te puxar de volta, já não será possível. Você terá crescido em silêncio, florescido sem testemunhas, evoluído sem plateia. E ninguém terá como te impedir porque ninguém viu você partir. A versão que ninguém espera. Existe um momento da jornada silenciosa em que a limpeza interna, a eliminação estratégica e o desaparecimento das distrações começam a construir algo que ninguém ao seu redor consegue enxergar ainda. É quase irônico. Quando você está mais quieto, mais focado, mais reservado, por dentro, você está se tornando alguém completamente novo. Alguém que ninguém esperava que você fosse capaz de se tornar. Essa é a virada. Esse é o ponto em que a versão antiga começa a desmoronar e a nova começa a emergir, mesmo antes de qualquer pessoa perceber. E esse processo, apesar de invisível, é brutalmente poderoso. A virada não acontece com aplausos, com incentivo ou com holofotes.
Ela acontece quando você percebe que não quer mais voltar para a vida que vivia antes. Ela nasce da fadiga de repetir os mesmos ciclos, da saturação emocional de carregar pesos que não são seus e da decisão interna de finalmente parar de se sabotar. A virada começa no momento em que você se olha no espelho e entende que a pessoa refletida ali não é mais suficiente para a vida que você quer construir. Não por desprezo, mas por maturidade. É quando você sente, sem precisar verbalizar, que chegou a hora de crescer. Não para provar nada, mas porque continuar pequeno se tornou insustentável. A virada também é marcada por uma mudança radical de identidade. Quando você elimina em silêncio tudo o que te atrasa, inevitavelmente você elimina versões antigas suas. Você deixa de ser a pessoa que tolerava o mínimo, que aceitava migalhas emocionais, que engolia frustrações, que se anulava para agradar, que se distraía para fugir do desconforto, e se torna alguém que protege o próprio foco como um território sagrado. Alguém que escolhe suas batalhas com precisão. Alguém que descobre o poder de não reagir, de não se explicar, de não pedir aprovação. Essa nova versão não nasce com pressa. Ela é esculpida aos poucos, nas pequenas renúncias, nos cortes silenciosos, nas horas dedicadas ao que realmente importa, enquanto todos acham que você sumiu. A virada é construída na ausência, porque quando você desaparece dos ambientes que te adoecem, aparece para si mesmo. Quando você para de desperdiçar energia com pessoas e situações que não somam nada, descobre o valor incalculável de direcionar essa energia para a sua evolução. E é aí que a mágica acontece. Quanto mais você cresce em silêncio, mais surpreende em movimento. A parte mais interessante da virada é que ninguém percebe até ser tarde demais. As pessoas só enxergam quando a transformação já está consolidada. Quando você já está mais forte, mais centrado, mais seguro, mais estratégico. Elas te encontram depois de meses e dizem que tem algo diferente, mas não conseguem explicar. Elas sentem que você está mais firme, mais seletivo, mais difícil de manipular. A sua energia muda antes da sua aparência. A sua postura muda antes das suas conquistas. E quando finalmente as conquistas chegam, porque elas chegam, parece que foi da noite para o dia, mesmo que você saiba o preço que pagou em silêncio. A virada também é o momento em que você começa a enxergar o mundo de uma forma completamente nova. Enxerga padrões que antes te prendiam, comportamentos que antes pareciam normais, ambientes que te condicionavam a permanecer pequeno. Você passa a ter clareza. A clareza que faltava quando você estava rodeado de barulho. E com clareza vem poder. O poder de escolher quem entra na sua vida. O poder de recusar o que te diminui. O poder de abandonar ciclos que antes pareciam inescapáveis. O poder de dizer não sem culpa e sim sem medo. E talvez o que mais assuste as pessoas ao seu redor é que você para de pedir permissão. Você para de explicar seus passos. Você para de justificar suas escolhas. Você para de tentar ser compreendido, porque finalmente entende que ninguém precisa entender a sua virada para que ela seja real. A virada não busca validação. A virada busca evolução. Ela não nasce de um desejo de impressionar. Ela nasce de um desejo de viver uma vida que antes você só imaginava. A virada é interna, e é exatamente por isso que ninguém vê chegando. Mas a virada também tem um lado duro. Ela exige que você deixe ir a versão que te manteve vivo até aqui. Exige que você abandone hábitos que te davam conforto emocional, mesmo que te prejudicassem. Exige que você abandone pessoas que você amava, mas que não evoluíam com você. Exige que você abandone explicações, justificativas e histórias que mantinham sua identidade presa ao passado. A virada não é apenas uma mudança, é um luto. E quem não está disposto a passar por esse luto permanece preso.
A virada, porém, recompensa. Recompensa com força, autocontrole, maturidade, clareza e autoconfiança. Recompensa com a sensação de que finalmente você está no próprio eixo. Recompensa com a certeza de que nada externo controla mais a sua evolução. Recompensa com a liberdade de ser alguém que você admira. E quando você chega nesse ponto, quando a nova versão está viva, de pé, afiada, o silêncio que te construiu se transforma em presença. Uma presença que impõe respeito. Uma presença que fala sem falar. Uma presença que mostra com naturalidade que você se tornou exatamente o que ninguém esperava e exatamente o que você precisava ser. Essa é a virada. O momento em que o mundo te reencontra e não te reconhece. Mas você, pela primeira vez, se reconhece por inteiro. O dia em que você some do que te prende. Existe um dia, e ele chega para todos que finalmente decidem evoluir, em que você entende que não dá mais para continuar carregando o que te suga, o que te consome, o que te diminui. Um dia em que você sente de forma quase física que algo dentro de você não aceita mais permanecer preso ao que atrasa sua vida. Esse dia não tem fogos de artifício, não avisa quando vai chegar, não aparece marcado na agenda. Ele simplesmente nasce dentro de você como uma verdade impossível de ignorar. E nesse dia, você some. Some dos lugares errados. Some das conversas inúteis. Some dos ciclos que te intoxicam. Some das pessoas que te empurram para baixo. Some do personagem que você criou para ser aceito. Some do que te prende. E é exatamente esse desaparecimento que te liberta. O desaparecimento não é fuga, é libertação estratégica. É um romper silencioso com tudo aquilo que um dia você tolerou por medo de ficar sozinho, por necessidade emocional, por falta de autoestima ou por achar que era assim mesmo. Quando você some, não está se escondendo, está se preservando, está se reconstruindo. Está saindo do campo de batalha para estancar os sangramentos que você ignorou por tempo demais. Está recuperando energia, reparando suas rachaduras internas e se preparando para um renascimento que ninguém ao seu redor imagina que está acontecendo. O dia em que você some também é o dia em que você percebe que não precisa mais sustentar versões suas, criadas para agradar os outros. Quantas vezes você já se diminuiu para caber em lugares que não mereciam sua presença? Quantas vezes você mascarou sua dor para manter relações que só te desgastavam? Quantas vezes você permaneceu em ambientes que alimentavam o vazio que você tentava esconder? O sumiço é o corte decisivo com essas distorções. É o momento em que você assume, com brutal sinceridade, que não quer mais se perder para pertencer. E esse desaparecimento é sempre interpretado de forma errada por quem nunca entendeu sua alma. Eles acham que você está frio, distante, estranho, arrogante. Não entendem que você está, pela primeira vez, vivo. Eles sentem sua ausência como abandono, mas na verdade é autocura. Eles interpretam seu silêncio como indiferença, mas na verdade é foco. Eles acreditam que você está se afastando do mundo, quando na verdade está se aproximando de si mesmo. Pessoas acostumadas a te ver pequeno nunca vão compreender seu processo de expansão. Pessoas que se beneficiavam da sua fragilidade nunca vão celebrar a sua força. No dia em que você some, você percebe que a sua energia não é infinita e que você gastou demais com quem não devolvia, que você ofereceu demais a quem só sabia exigir, que você investiu demais em situações que só te drenavam. E quando essa ficha cai, você entende que o desaparecimento não é um capricho, é uma necessidade vital. É o momento de romper, de fechar portas, de cortar fios, de assumir novas fronteiras internas. E o mais interessante, quanto mais você se afasta do que te prende, mais você se aproxima do que te liberta.
O dia em que você some também revela uma verdade dura. Muitos dos seus laços não eram reais, eram apenas conveniências. Pessoas que diziam se importar, mas sumiam quando você precisava. Pessoas que prometiam apoio, mas desapareciam quando você caía. Pessoas que estavam por perto quando você era útil, mas nunca quando você estava vulnerável. No seu sumiço, o que é falso cai. O que é raso evapora. O que é interesse se dissolve. E o que é verdadeiro permanece, mesmo no silêncio. Esse desaparecimento também muda sua forma de enxergar o mundo. Você começa a analisar melhor os ambientes em que pisa, os tipos de energia que tolera, os ciclos emocionais nos quais entra. De repente, você percebe que não quer mais participar de conversas que não te levam a lugar algum. Não quer mais manter hábitos que te deixam estagnado. Não quer mais alimentar emoções que te fazem regredir. Não quer mais desperdiçar seu tempo. O bem mais precioso que você possui, com aquilo que não constrói nada dentro de você. E nesse dia, sem perceber, você começa a se tornar alguém completamente diferente. Alguém que valoriza o silêncio. Alguém que abraça a solitude como força, não como fraqueza. Alguém que não tem mais medo de desapontar expectativas que nunca deveriam ter sido suas. Alguém que prefere a paz ao caos, a verdade ao costume, a evolução ao apego. Alguém que finalmente entende que crescer dói e estagnar mata. O sumiço também é o início de um novo ciclo interno, o ciclo da regeneração. Nele, você redescobre suas prioridades, reorganiza sua vida, cura traumas que estavam empilhados como feridas abertas, aprende a lidar com seus próprios demônios sem terceirizar culpa, reconstrói sua autoestima a partir do zero, sem depender de elogios, validações ou plateia. E quanto mais você se reconstrói por dentro, mais sua nova identidade começa a tomar forma por fora. O mais poderoso desse processo é que ninguém vê acontecendo. É um renascimento silencioso, invisível, quase secreto. As pessoas só percebem a mudança quando ela já está consolidada. Quando você retorna diferente, mais maduro, mais firme, mais seletivo, mais leve, mais centrado, mais confiante, mais capaz. E quando isso acontece, a reação é sempre a mesma. O que aconteceu com você? Eles não imaginam que a resposta é simples. Eu sumi de tudo que me prendia. O sumiço não é o fim, é o começo. O começo da versão que você sempre soube que podia ser, mas que só nasceu quando você teve coragem de abandonar tudo que te atrasava. Se você sentiu, é porque está pronto. Este é o momento em que tudo o que você ouviu até aqui precisa se transformar em decisão. Não em vontade, não em motivação passageira, não em promessa vazia. Decisão. Porque existe um ponto no caminho da evolução em que continuar apenas escutando não é mais suficiente. Um ponto em que o silêncio das mudanças internas precisa encontrar sua primeira ação externa. E essa ação começa agora, exatamente neste instante, diante desta última mensagem. O que você faz a partir daqui define se tudo o que tocou sua mente e atravessou sua alma vai virar movimento ou vai virar mais um insight esquecido na rotina que te consome. A verdadeira transformação não é feita de grandes saltos dramáticos. É feita de micro-escolhas que ninguém vê. É feita de cortes que só você sabe que fez. É feita de compromissos assumidos em silêncio enquanto o mundo acredita que nada mudou. Só que existe um ponto no processo, e você chegou nele, em que é preciso assumir para si mesmo que já não dá para fingir que não ouviu o chamado. Quando um conteúdo mexe com você, não é por acaso. É porque a parte de você que está pronta para crescer está batendo na porta pedindo espaço, pedindo voz, pedindo movimento. Agora é o momento de honrar isso. Honrar o desconforto que doeu, mas te despertou.
honrar a inquietação que te fez enxergar as amarras que ainda carregava, honrar o silêncio que você finalmente entendeu que precisa cultivar, honrar a coragem que começa a nascer dentro de você como uma chama que não aceita mais ser apagada. A chamada final existe por um motivo. Ela funciona como um marco simbólico. É o instante em que você deixa de ser espectador da própria vida e passa a ser autor. É o trecho em que você para de aceitar a narrativa que te deram e começa a reescrever a sua. É o momento em que você deixa de esperar e começa a se posicionar. Toda mudança profunda começa com um gesto pequeno, quase invisível, mas que ativa um ponto de não retorno. Um gesto que declara dentro da sua mente que o próximo capítulo não será mais igual aos anteriores. E eu quero que você entenda algo com clareza brutal. Se este vídeo falou com você, se ele mexeu com partes suas que você tenta esconder, se ele te provocou, te incomodou, te despertou, isso não é coincidência. Isso é prontidão. Isso é alinhamento. Isso é o sinal que você vem ignorando há semanas, meses, talvez anos, e sinais não aparecem sem propósito. Eles aparecem quando você está no limite entre continuar quebrado ou finalmente começar a se reconstruir. Por isso, este momento que você vive agora não é trivial. Ele não é apenas mais um final de vídeo. Ele é o início do seu processo de ruptura. Ele é o primeiro passo do silencioso desaparecimento do que te prende. Ele é a porta que separa quem você foi até aqui, de quem você pode se tornar se tiver coragem de seguir esse chamado. Mas existe algo ainda mais importante. Você não está sozinho nessa transição. Cada pessoa que se identifica com essa mensagem faz parte de uma força coletiva de transformação silenciosa. Gente que cansou de sobreviver, gente que precisa respirar, gente que sabe que está pronta, mas ainda precisa de um empurrão invisível. Gente que renasce no escuro, no silêncio, sem testemunhas. Gente como você. E é por isso que a sua interação aqui não é um simples clique, não é só um comentário, não é apenas um botão apertado. É um pacto consigo mesmo. É um marco psicológico. É um ritual simbólico que reforça a decisão interna que você sabe que precisa tomar. É você declarando para si mesmo: eu não volto mais para aquilo que me atrasava. Eu sigo daqui para frente. Quando você comenta, quando você se inscreve, quando você interage, você está construindo uma âncora emocional que sustenta sua nova fase. É um gesto pequeno por fora, mas gigantesco por dentro. E eu quero que esse gesto carregue uma frase que funciona como gatilho psicológico e afirmação interna de liberdade. Uma frase que sela o início do seu novo ciclo. Uma frase que representa o rompimento silencioso com tudo aquilo que drenava sua vida. Uma frase simples, direta e profundamente simbólica. Comente: eu me liberto. Escreva isso como quem assina um compromisso consigo mesmo. Escreva isso como quem assume a própria vida nas mãos. Escreva isso como quem já cansou de se esconder atrás de desculpas. Escreva isso como quem está pronto para romper, crescer e desaparecer do que destrói sua paz. E não pare por aí. Aperte para se inscrever. Ative o canal. Fique por perto. A cada vídeo, a cada insight, a cada narrativa, você vai fortalecer sua nova identidade. Essa comunidade é feita para pessoas que estão prontas para cortar o excesso, silenciar o barulho e evoluir de forma profunda e invisível, até florescer por completo. Se essa mensagem te falou, você sabe o que precisa fazer. Curta, se inscreva, comente. Eu me liberto. Esse é o seu primeiro passo. E ele começa agora.